Eu estou nesse desafio. Ih, meu Deus, olha. O inimigo tentando laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Do nada começou a falar aqui. Glória a Deus. Estamos nesse mês da provisão. E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. Senhor, que palavra que eu vou dar? Quase que falei com o pastor, pastor. Não dá não, não tem. Porque, né, é um desafio. Mas o Senhor foi gerando algumas coisas no meu coração. E eu confesso que eu estou assim, muito dependente do Senhor. Muito, porque geralmente a gente tem um esboço, a gente escreve. Eu até pedia para pastor orar por mim hoje. A gente tem um esboço, a gente faz toda aquela coisa, mas hoje foi tão diferente, né? Mas o Senhor falou algo no meu coração com relação à provisão. Amém? Abre a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 6, do 6 a 9. Êxodo, capítulo 6, do 6 ao 9. A gente vai falar sobre algumas coisas aqui. E o Espírito Santo vai nos acrescentar em nome de Jesus nessa noite. Você achou? Diz amém. Vou ler então. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e dura escravidão. Diga, ânsia de espírito e dura escravidão. Enquanto eu estava meditando, falando ao Senhor, o Senhor trouxe à minha memória sobre o povo de Deus no deserto. A gente conhece essa história, a gente conhece, né, muitas pregações, a gente sabe como foi o trajeto daquele povo no deserto, né? Como muitas pessoas morreram no meio do caminho, uma outra geração entrou, uma geração toda se perdeu no deserto. E eu fiquei assim, mas é sobre provisão, Deus. A palavra é provisão. O que é povo no deserto? E o Senhor me levou a esse texto. E o Senhor me fez lembrar como foi o trajeto do povo no deserto. Você lembra como foi o trajeto do povo no deserto? Um trajeto de provisão, não é verdade? Aquele povo está tendo provisão de Deus o tempo todo. E foi isso que o Senhor falou no meu coração. Eu vou ser bem rápida. E no final eu gostaria que a gente orássemos. Orássemos pelo nosso coração, amém? Então, eu comecei a ler, né? É um texto muito grande, não vai dar tempo que a gente lê todo o trajeto, mas é um ponto interessante como foi o trajeto do povo no deserto, né? E foi um trajeto de provisão o tempo todo, né? E a primeira provisão que Deus deu foi prover um libertador. Aqui, Moisés, no capítulo anterior, ele tem um encontro com Deus, Deus fala com ele, ó, eu ouvi a murmuração do povo, e você vai, conversou com Moisés, e ele começou a falar, o que eu falo com o povo? Aí o Senhor instruiu como que deveria falar, o que ele ia falar com aquele povo. E aí nesse capítulo 6 que a gente leu, é o que Deus mandou Moisés dizer para o povo. Então, a palavra poderosa. Já pensou Deus chegar para você e falar,
Diz às filhas, chega para Cristo e fala para ela, ó, eu vou te tirar do Egito, vou te tirar da carga, você vai ser meu povo, sabe? A palavra, sabe? A palavra que para jogar lá em cima. Moisés falou tudo isso para aquele povo, mas aqui no versículo 9, diz que o povo não atenderam para essa palavra. O povo não conseguiu atentar e nem se alegar para essa palavra, porque se diz, por causa quê? Da ânsia de espírito e por causa da dura escravidão. E algumas coisas que o Senhor foi gerando no meu coração é que, assim como aquele povo no deserto, nós temos vivido provisão de Deus o tempo todo, não é verdade? Nós temos vivido provisão. Nós temos vivido milagres. Como aquele povo viveu. E nós vamos ouvir falar um tempo todo sobre provisão. Esse mês, esse vai ser o tema. Vamos aprender muitas outras coisas a respeito de provisão nesse mês. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é para que a gente prepare o nosso coração. Amém? Porque de nada adianta tanta provisão se o nosso coração estiver com ânsia de espírito, que estiver com o coração endurecido, coração cansado, coração preso com coisas do passado, coração amargurado, coração que não consegue enxergar, e nem ouvir, nem se atentar para aquilo que Deus está falando. Está dando para entender até aqui? É isso que o Senhor foi falando no meu coração. Eu vou ser bem simples, porque é bem prático naquilo que o Senhor colocou. Mas eu primeiro quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu fui anotando, pesquisando, né? Falar sobre provisão. O que é provisão? Né? Provisão nada mais é do que suprir, não é isso? Prover, dar aquilo que é devidamente necessário. Deixa eu ver aqui. Fugiu um negócio que não podia fugir. Então, eu andei pesquisando sobre algumas coisas. E provisão é isso. É o suprimento do Senhor. É você receber exatamente aquilo que você está precisando. Em cada área da sua vida. A gente fala de provisão, a gente pensa muito de financeiro, né, de dinheiro. Mas nós precisamos de bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos emocionais. Então, a provisão do Senhor vem para todas as áreas da nossa vida, o tempo todo. Mas sabe, amados, uma coisa muito interessante, que se nós não tivermos com o coração atento àquilo que o Senhor está falando, e aquilo que o Senhor está fazendo, nós vamos cair, às vezes, no mesmo erro desse povo do deserto, não é verdade? Esse povo do deserto que viu tanta coisa. Viu coluna de fogo durante a noite, nuvem de fumaça durante o dia, mar se abrindo. São coisas, amados, assim, a gente não tem noção, né? Mas nós também temos vivido o nosso sobrenatural, não é verdade? Nós também temos vivido o milagre de Deus. Nós temos que nos atentar e ver o Senhor. Assim como o povo viu o Senhor em todo o trajeto do deserto. Aquele povo viu o Senhor, mas não alcançou um coração que pudesse crer e obedecer. Por isso que foi morrendo de geração em geração, morrendo, foi indo, até que uma outra geração pudesse entrar, sabe? E eu fiquei assim, ó, provisão, a provisão vem, amados. O Senhor tem sempre cuidado de nós, mas nós precisamos, em todo tempo, ver o Senhor e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele já fez e pelo que Ele vai fazer. Amém? Porque como foi falado aqui, Ele não poupou o seu próprio Filho. Um Deus que deu Jesus para morrer na cruz, amados. Como não dará outras coisas? Não é verdade?
mas nós precisamos, assim, nos atentar para esse tempo, onde se a gente se distrair, às vezes nós murmuramos, às vezes nós reclamamos, às vezes nós nos esquecemos de que o Senhor está presente conosco. E foi isso que o Senhor foi falando no meu coração. E aqui a gente leu aqui em Êxodo 6 que o povo recebeu uma promessa de Deus, uma promessa de ele ser arrancado do Egito, ser tirado toda a carga de servidão e ter colocado numa boa terra. Só essa palavra já estava, né, bom pra caramba, né? E essa palavra tão poderosa, tão forte, o povo não atendeu. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção é quantas palavras nós ouvimos do Senhor, mas nós não temos um coração para atender essa palavra. Por causa das situações que vivemos e enfrentamos, sabe? E hoje é uma noite em que nós devemos colocar o nosso coração diante de Deus, para que o Senhor venha mudar, tocar, transformar, curar, né? O salmista, ele ora, né? Cria em mim, Deus, um coração puro, me dá um coração novo. Quantos já oraram por isso alguma vez na vida? A gente precisa criar esse costume de orar por um coração novo, um coração renovado. Porque na nossa caminhada, no dia a dia, situações se levantam, amados. Mas nós não podemos nos esquecer da presença do Senhor que está conosco o tempo todo, da provisão de todos os dias, de quanto Ele é bom e fiel, para nos levar até a terra prometida. Amém? Então, o povo recebeu a promessa de estar na terra prometida, mas ao longo do percurso, muitas coisas aconteceram. Nós conhecemos a história, né? O povo teve fome, o povo teve sede. E assim, o Senhor nos supre, amado. Ele nos supre, Ele provê, Ele cuida de nós. Mas, amados, que haja em nosso coração, coração grato, coração adorador, coração satisfeito, coração pleno nele, sabe? Era um povo que estava com fome. Deus trouxe a gente aqui para morrer no deserto. A gente conhece a história, né? Um povo que reclamava. Às vezes eu fico pensando, cara, que povo mais burro, o povo está reclamando. Mas aí quando eu olho para mim, eu fico, puxa vida, eu também reclamo. Às vezes eu também reclamo. Às vezes eu também me esqueço que o sobrenatural está acontecendo todos os dias. Está dando para entender, amados? E nessa noite é uma noite de renovar o nosso coração. As experiências de provisão que o povo viveu na caminhada do deserto foi sobrenatural. Mas alguns estavam com o coração endurecido, né? A gente ouve, né, para o povo de dura cerviz, coração endurecido. Era um povo trabalhoso. Era um povo trabalhoso, sabe? Mas ainda assim Deus continuava amando o povo. E muitos se perderam, muitos não alcançaram. Não foi por vontade de Deus, foi por falha própria. Porque não conseguiu crer, não conseguiu ser grato o suficiente, não conseguiu adorar o suficiente, diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Precisamos alcançar coração sábio. No Salmo 90, 12, tem um versículo que o próprio Moisés, ele faz essa oração a Deus. Senhor, deixa eu abrir aqui e ler, para não ficar só nas minhas palavras. Salmo 90. É uma oração que o Moisés faz ao Senhor, que eu convido você nessa noite a também fazer essa oração diante dele. Nos dias que estamos vivendo, é necessário e importante que o nosso coração, que alcancemos coração sábio, coração que crê em Deus, coração que confia nele e que olha para o Senhor.
Salmo 90, versículo 12, diz assim, para Moisés, é Salmo de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Versículo 13 diz, volta-te, Senhor. Até quando? Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que contemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Essa é uma oração que Moisés fez ao Senhor. Então, amados, eu estava assim, Senhor, é provisão, Deus, é provisão. Mas é isso, amados. É provisão que o Senhor tem para a nossa vida. Assim como Deus fez promessa para esse povo, e houve um trajeto até chegar à promessa. Mas no trajeto, Deus fez muitos milagres. Assim como o Senhor tem feito muitos milagres na nossa vida. E Ele vai continuar fazendo. Mas guarda teu coração, amados. Guarda teu coração diante de situações que se levantam. Guarde sua boca de reclamar. Aquilo que você não entende, é melhor não falar nada. E só adore. Confie nele. Confie no Deus que te tirou do Egito. Confie no Deus que te guarda. Confie no Deus que te protege. Confie no Deus que te vê. Confie no Deus que te abençoa todas as manhãs. Confie no Deus que tem esperança e bom futuro para a tua vida, a tua casa, a tua família. Confie no Senhor, sabe? Guarda o teu coração, sabe? De algumas palavras que entristece o Senhor e que te impede. Essa palavra é uma palavra assim, de despertamento, de alerta e de mudança de coração, para que possamos alcançar corações sábios, corações gratos, corações adoradores, né? Assim como aquele povo no deserto que via tanto sobrenatural, mas ainda assim havia um coração que não conseguia agradecer e adorar. Às vezes tem situações, amado, que se nós não vigiarmos, nós temos as mesmas atitudes, né? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor venha a cada dia encher nosso coração de alegria, de gratidão, de satisfação nele, de confiança em quem Ele é. Amém? Que haja sempre no nosso coração gratidão e adoração. Que haja sempre no nosso coração satisfação nele. Sabe, tão poderoso seria, amados, se num momento assim, de dificuldade, não tem água, não tem água. Daqui a pouco Deus traz a água. Olha a coluna de fogo aqui, mano. Essa coluna de fogo está aqui. Tu acha que é uma água para um Deus que providencia uma coluna de fogo? Vocês entendem? Mas precisamos, assim, tomar cuidado. Porque tudo que o diabo quer é que a nossa boca saia reclamação, murmuração, que haja incredulidade. Tem um texto em Hebreus, eu não sei se o pastor lembra, que os pastores sabem, que diz que cuidado para que não se ache em você perverso coração de incredulidade que te afaste. Acho que é Hebreus. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Hebreus. Em nome do Senhor Jesus. Que haja, Senhor, em nossa vida, sempre coração grato, adorador. Oi? 13, 12, glória. Aleluia. Hebreus. É 3, pastor? Olha, eu entendendo errado, já botei 13. Hebreus 3, 12. Olha aqui, ó. Olha, está falando do povo mesmo no deserto. Ó. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós
perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aí, em vários versículos desse texto, fala: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como o povo fez lá no deserto. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, bem simples, bem curta, bem básica. Que não haja perverso coração de incredulidade sobre nós. Diante de tudo aquilo que Deus tem falado, diante de tudo aquilo que Deus tem feito, veja o Senhor no teu dia a dia. Veja o Senhor no teu dia a dia. Peça ao Senhor: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do meu coração, permita-me te ver, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco o tempo todo. Amados, e que o nosso coração venha a ser um coração totalmente voltado para Ele, confiando nele, crendo na provisão do Senhor, porque Ele é um Deus que provê, amados. Tem vários versículos que falam de provisão. A gente vai pesquisar, você vai ler, tem um monte de versículos que falam de provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículos sobre provisão e o cuidado de Deus tem aos montes. A grande questão é: como é que está o teu coração? Diante de Deus que provê, está crendo, está confiando, está esperando, está adorando, está agradecendo, está satisfeito nele, na presença dele, em tudo que vem dele. Esse é o grande desafio. Alcançarmos corações gratos, alcançarmos corações que crê, alcançarmos corações que adorem, independente das circunstâncias, sabendo que o Senhor está conosco. Coluna de fogo durante a noite, nuvem de fumaça durante o dia, mar se abrindo, os inimigos morrendo, milagres acontecendo o tempo todo. Que o nosso coração não se esqueça, que o nosso coração seja grato e satisfeito nele, porque Ele fez, tem feito e fará na minha e na tua vida. Amém? Eu quero encerrar com o Salmo 105, que é um salmo de convite. Eu estava pesquisando e o Senhor trouxe esse salmo, achei esse salmo lindo demais. Vamos ler só alguns trechos. Amém? E eu vou ler ele diferente. Eu vou ler ele dos últimos versículos para o primeiro. Vou dar alguns saltos. Tá bom? E aí a gente termina para orar. E eu convido você que nessa noite comece a orar pelo teu coração. Não permita que as circunstâncias contaminem teu coração. Não permita que o inimigo roube de você a capacidade de confiar em Deus, de adorar, de ser grato. E ser alguém que adora em lugar de reclamar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, Salmo 105, eu vou ler a partir do versículo 43. Não, 39 a 43. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo, e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes, e o saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha, e ela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Versículo 26 e 27. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais, maravilhas na terra de Cã. Versículo 15. Ele guiou seu povo dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Agora vamos ler o versículo 1, que diz: rendei graças ao Senhor,
Invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das suas maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. E que você seja um homem e uma mulher de lábios que adoram, de lábios que agradecem, de lábios que engrandecem o nome do Senhor, de um coração que não se esquece daquilo que o Senhor tem feito e vai fazer. Amém, pastor? Glória a Deus.